capacete, a bola oval e as ombreiras do futebol americano podem ainda parecer estranhos para você, mas essa modalidade esportiva tem conquistado espaço entre os pernambucanos. Ao todo, o estado conta com 6 times que se dedicam ao esporte originado nos Estados Unidos. O pioneiro e um dos principais da região é o Recife Mariners. O grupo surgiu em 2006, treinando na praia de Boa Viagem e hoje tem como casa o Estádio dos Aflitos. Vice-campeão da Superliga Nordeste de Futebol Americano em 2014, o time se prepara para o campeonato de 2015. Para falar sobre essa preparação, o esporte e o time recifense, o convidado desta edição do Abre Aspas é Lucas Davi. Ele é coordenador ofensivo e diretor de marketing do Recife Mariners. Lucas, bem-vindo a Abre Aspas. Obrigado, eu agradeço o convite. Em 2014, o time ele fez parte de um recorde, né? O jogo na final da Superliga Nordeste de futebol americano atraiu um público de 7.000 pessoas, o maior da modalidade no país. Como foi fazer parte disso? Fazer parte disso é, de alguma maneira, meio que realizar um sonho, né? Isso não foi uma coisa que a gente conseguiu no ano passado, isso é algo que a gente vem conseguindo desde a fundação do time. Como eu brinco com os amigos, o futebol americano não é levado a sério no Brasil. Não, coisas novas não são levadas a sério no Brasil. Então, se a gente não se levar a sério, ninguém vai nos levar a sério. Então, a gente se leva a sério há muito tempo. A gente trabalha sério fora do campo, a gente trabalha sério tentando oferecer o melhor evento para os torcedores, para quem vai ao estádio. A gente não se importa apenas em fazer um bom jogo dentro do campo, a gente tenta oferecer um bom evento, um bom programa. Porque a nossa média de público no ano passado ficou em 2.600 pessoas. Dessas 2.600 pessoas, talvez 20% vão pelo jogo, mas todos vão porque a gente está oferecendo um domingo diferente. E bater esse recorde de bilheteria, né? A gente bateu o recorde de pagantes em um jogo de futebol americano no Brasil. O primeiro num dos estádios da Copa do Mundo foi simplesmente a consequência de todo o trabalho que a gente já vem fazendo, que envolve aí todo mundo que já passou pelo time, jogador, os torcedores de fato, os pais dos jogadores que foram os primeiros torcedores, diretores, treinadores. É um trabalho em conjunto de todos. E apesar desse resultado, o esporte ainda não é tão comum para os brasileiros. Você poderia destacar algumas regras para a gente? As regras são, tentando explicar de uma maneira mais básica, um jogo de conquista de territórios. Você tem que chegar ao outro lado do campo e para isso você tem 4 tentativas para andar 10 jardas. Quando você anda essas 10 jardas, você ganha mais 4 tentativas e assim vai. Como quase todos os esportes, ganha quem conseguir marcar mais pontos, né? E uma das atividades do time é realizar atividades em escolas da região metropolitana, no Recife Antigo. Como funcionam essas ações? A gente tem uma ação que é o Mariners nas Escolas, que a gente vai para a escola apresentar o esporte. Porque o esporte só vai crescer, o esporte só vai ser sustentável se ele tiver uma base de fãs e praticantes que se renove. Então a gente vai nas escolas, apresenta o jogo para as crianças, a gente dá uma aula de educação física diferente. Óbvio, a gente leva jogadores que são formados em educação física e tudo com supervisão dos professores das escolas. A gente faz uma apresentação do esporte, dá às crianças uma oportunidade de arremessar uma bola, chutar, receber um passe. A gente leva os equipamentos para os meninos vestirem. E assim, a gente faz esse projeto já há 1 ano e meio, eu acho. Visitamos aí, eu acho, mais de 20 escolas já. E no Recife Antigo, a gente está no Recife Antigo de Coração, a gente faz parte do projeto da Prefeitura do Recife Antigo de Coração, onde a gente também faz demonstração do esporte, onde a gente leva um pouco da nossa fan zone, como a gente chama do jogo, da experiência que a gente passa para o torcedor lá para o Recife Antigo, onde as pessoas podem participar, brincar de arremessar a bola, de receber, tirar foto com os jogadores que estão sempre participando, vestir o equipamento. A gente leva alguns manequins com o nosso uniforme, então a gente tenta não só apresentar o time, a gente tenta apresentar o esporte para a sociedade, para que as pessoas tenham cada vez menos preconceito e cada vez mais afeto pelo esporte e pelo time. E você fala agora do uniforme. Ele é um pouco pesado. Como é que vocês conseguiram se adaptar com o clima daqui, que é tão quente? Para ser bem honesto, na hora do jogo você não sente que o uniforme é quente, eu particularmente, quando eu entro em campo, eu não ouço nem a torcida. Então lá na arena tinha 7.000 pessoas fazendo muito barulho, os jogadores em campo tinham dificuldade de se ouvir, mas eu não ouvia nada, eu fiquei parcialmente surdo durante as 3 horas do jogo. O uniforme faz calor, mas não é nada de outro mundo. Se a gente for parar a pensar, nos Estados Unidos joga futebol americano no país inteiro.
E nos Estados Unidos tem deserto. Então, no Arizona tem pessoas que treinam futebol americano com 50 graus. Aqui em Recife não chega a 50 graus. Óbvio que a gente tem alguns cuidados, então a gente toma um cuidado maior com hidratação, toma alguns cuidados de tentar botar o treino numa hora que o sol castigue menos, tipo, a gente tenta não treinar pela manhã. Vocês firmaram uma parceria com o Náutico, e o que mudou depois disso? Quando o Náutico foi para ir na Pernambuco, o Estádio dos Aflitos, a gente pensou, pô, vamos tentar jogar lá. A gente foi, fez o primeiro jogo lá sem a parceria com o Náutico enxergou potencial no nosso produto, a gente viu potencial na parceria também, e hoje a gente tem uma parceria com o Náutico, a gente treina, joga nos Aflitos, a gente depois da parceria conseguiu estabelecer a escolinha, então a gente tem semanalmente vários meninos lá no Náutico treinando para no futuro entrarem no time. A gente conseguiu estabelecer nosso time sub-19, que é uma das categorias da Federação Internacional, que também são os meninos que vão jogar no time amanhã. Então a gente conseguiu, com a parceria, organizar a nossa estrutura de uma maneira que a gente consiga deixar o time o mais sustentável possível. Apesar da parceria, vocês não optaram por aderir à cor branco e vermelho do Náutico. Por quê? Como a gente fez a parceria com o Náutico, a gente já tinha uma história, a gente já tinha uma torcida. Então, o primeiro jogo que a gente fez nos Aflitos foi o nosso maior público nos Aflitos até hoje, por 3.500 pessoas. A gente se preocupou muito com o torcedor do Mariners. As pessoas podem até achar estranho falar isso, mas sim, existem torcedores do Mariners. Semana passada a gente chegou de surpresa no aniversário de um menino de 7 anos, que o tema da festa era o Recife Mariners. Então, assim, a parceria é bem transparente e está dentro de tudo que foi estabelecido entre o Mariners e a diretoria do Náutico. Vocês têm 2 norte-americanos no time. Como foi o processo de adaptação deles com a equipe? Um deles já havia jogado no Brasil. O Drew Banks, ele tinha jogado no time de Joinville. E ele já tinha experiência de jogar fora, que ele também jogou em Roma. E aí ele veio para o Mariners por indicação, que a gente estava procurando um jogador, nos indicaram ele, a gente foi atrás, conseguiu, contratou. E durante a temporada a gente viu a necessidade de trazer outro para jogar na defesa. E aí o próprio Drew já ajudou a gente a fazer esse meio de campo e a gente acabou contratando um jogador que jogou com ele na universidade. Então a adaptação acabou sendo muito mais fácil, porque a gente tinha um jogador que já estava adaptado por ter jogado fora e ele trouxe um americano que era amigo dele, que ajudou na adaptação ao Recife. A gente falou aqui da Superliga Nordeste de 2014 e agora está vindo a 2015, a segunda fase. Qual a expectativa de vocês? A gente não entra em nenhum torneio para disputar nada menos do que o título. Então, o nosso objetivo é ser campeão, não importa qual campeonato a gente jogue. Então, a gente se prepara para isso dentro e fora de campo. Ao longo desses 9 anos de time, vocês têm sentido muita diferença do público desde o início até agora? Ah, total. Eu não estive no primeiro jogo, entrei no time no primeiro treino, depois do primeiro jogo. Mas no primeiro jogo em Recife que eu participei, quem estava no jogo eram os pais, namoradas, primos e, como era na praia, passantes que estavam lá na área, banhistas. Inclusive a gente teve que brigar com o banhista para poder jogar por um espaço que a prefeitura cedeu para a gente. E depois a gente foi passando, simplesmente a gente foi aumentando a quantidade de jogadores, aumentava o alcance do time e a gente foi começando a ter mais torcedores. Hoje a gente passou, o nosso primeiro recorde foi 400 pessoas no Campo da Sudene, depois a gente tem 900 pessoas no Cabo de Santo Agostinho e hoje a gente está colocando regularmente 2.000 pessoas nos Aflitos. Então, assim, é sensível a mudança do alcance do esporte. É nível da gente sair na rua e não ser reconhecido, mas as pessoas reconhecerem quando a gente usa uma camisa ou algum produto do Mariners. Ainda estamos muito distantes dos Estados Unidos nessa modalidade? A gente está muito longe dos Estados Unidos. Primeiro, assim, nos Estados Unidos é um esporte centenário, é um esporte que está entranhado na cultura deles. Tem até livros de história que explicam a história dos Estados Unidos pelo futebol americano. Na biografia de Bill Clinton tem um capítulo falando de futebol americano. Então, a grande diferença é cultural. Então, como eu falei, poucas pessoas aqui vão ao estádio para ver o esporte. Óbvio que a gente tem trabalhado muito nisso, mas ainda assim o Brasil excluindo os Estados Unidos, o país que mais assiste futebol americano. O país em que mais pessoas se declaram fãs de futebol americano. Tem mais de 3.600.000 pessoas que se declararam fãs de futebol americano. A audiência do Super Bowl, ela sobe 200% por ano. Ela é um esporte que cresce rapidamente na prática e na apreciação do público. Mas ainda assim, a gente tem muito chão ainda para chegar nos Estados Unidos em questão técnica, em questão cultural.
Talvez assim, no marketing a gente consiga chegar perto de algumas coisas, mas mesmo assim a gente tá muito longe. O público tem acesso aos treinos? Por políticas do próprio clube, do Náutico, os nossos treinos são fechados. Os jogadores, só eles têm acesso ao campo. Então, por política do clube, a gente não pode abrir os treinos para os torcedores. E os jogos, como funcionam os ingressos? Os ingressos são vendidos nos nossos pontos de venda, normalmente são vendidos no Winner, na 19 Nissan e na 19 Volks, na Tribo Fitness, em Boa Viagem, e são vendidos também através dos atletas. Cada jogador tem uma quantidade de ingressos e eles vendem e entregam no Recife inteiro. Para a temporada, deve começar aí nas próximas semanas a campanha, a gente vai fazer o ingresso da temporada. O torcedor vai poder adquirir ingresso para todos os jogos por um preço menor e ainda vai ganhar um brinde. Então deve sair, e isso vai ser venda pela internet. A gente deve divulgar nos nossos canais, na nossa fanpage, no perfil do Instagram. Você citou agora as redes sociais e vocês têm um apelo muito grande. Como é o contato com o público das redes sociais? Se a gente passou de 300 pessoas assistindo na praia para 2.000 assistindo nos Aflitos, eu diria que 80% desse trabalho é das redes sociais, de como a gente... E aí vamos para as redes sociais, desde a rede de amigos, da mesa de bar, ao Facebook, ao Instagram e ao WhatsApp. A gente tenta trabalhar da melhor maneira possível, com muito cuidado. E a gente tem hoje aí uma das maiores páginas entre times de futebol americano no Brasil, o maior perfil do Instagram entre times de futebol americano no Brasil, e nosso perfil do Twitter também tem uma grande relevância entre os perfis de times de futebol americano no Brasil. Para quem quiser acompanhar os jogos de vocês, quais são os próximos? O nosso próximo jogo em Recife é só em agosto, que é na segunda rodada da Superliga Nordeste, contra o Sergipe Bravos, dia 2 de agosto, nos Aflitos. Os ingressos da temporada, como eu falei, devem começar a ser vendidos na primeira semana de junho. Primeira e segunda semana de junho, e os ingressos avulsos para o jogo devem começar a ser vendidos em julho. Então eu espero que a galera compareça e ajude a gente a conseguir mais essa vitória. E depois a gente tem jogos em Recife em setembro e em outubro. E produtos do time, camisas, onde é que o público pode ter acesso? A gente tem uma parceria comercial com a Fanatic Sports. A Fanatic Sports é uma loja especializada em esportes americanos no Brasil. Então você pode entrar lá, fanaticsports.com.br, você pode adquirir a camisa polo, a camisa réplica igual que os jogadores usam, e também a camisa de passeio. A gente também, ao longo da temporada, a gente vai lançando vários outros produtos que também estarão disponíveis para venda no site para qualquer pessoa do Brasil inteiro que quiser comprar. Obrigada, Lucas, pelo bate-papo. Boa sorte no campeonato. Prazer ter você aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite e agradeço também de boa sorte. Espero ver todos os alunos de jornalismo da ESO, de qualquer outro curso, da galera que faz o laboratório. Espero ver todo mundo lá nos nossos jogos, vale a pena. É um bom evento, podem acreditar em mim. O Abre Aspas fica por aqui. Você pode ver esta e outras produções do Laboratório de Jornalismo Audiovisual, o Labjor TV, na nossa fanpage no Facebook. Também pode acompanhar os bastidores do nosso trabalho pelo Instagram. Até mais!